Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rebeca Uchoa, optometrista, e estamos hoje aqui participando do quadro Consultando Especialista. Nós vamos falar sobre anomalias binoculares. Anomalias binoculares seriam alterações ligadas à musculatura dos olhos, sendo que nós temos dois olhos e que eles são utilizados na formação da imagem que nós enxergamos no dia a dia, seja para olhar objetos à distância, seja para olhar objetos próximos. Nós temos que ter boa visão nos dois olhos para que possamos enxergar aquela imagem com perfeição. Senão, propriamente, nós utilizaríamos apenas um olho, sendo que para que a visão seja vista, seja percebida com qualidade e com percepção de campo, de profundidade, nós temos que ter a função dos dois olhos bem desenvolvida. O não desenvolvimento da função da visão dos dois olhos ou um distúrbio nos músculos oculares pode gerar aquelas anomalias conhecidas como o olho estrábico, ou o popular, que seria o olho vesgo, certo? Porém, essas anomalias elas são bem evidentes, então qualquer pessoa que percebe um estrabismo, ela consegue entender que aquele olho está desviado. Ou seja, que a função de um dos olhos foi diminuída por algum motivo, seja por um motivo mecânico ligado à anomalia muscular, ou seja por um motivo sensorial, ou seja pela recepção cerebral que não funcionou bem em relação àquele olho. Se a função cerebral relacionada àquele olho não estiver atuando, ou os neurônios daquele setor cerebral relacionado àquele olho não estiverem atuando, o olho vai entrar em desvio, seja para dentro, seja para fora, seja para cima ou para baixo. Então essas anomalias elas são realmente bem evidentes, elas são tratadas de algumas maneiras, seja ela a questão cirúrgica, pode ser em condições de a terapia visual, em que vai se estimular o realinhamento daquele olho, ou seja, em condições da utilização do próprio óculos, que é o mais comum. Mas, além dessas anomalias binoculares, em que nós podemos perceber a questão do desvio ocular, nós temos também anomalias binoculares que não estão ligadas ao desvio ocular, ou seja, nós não podemos perceber que o olho tem aquela anomalia. Para que nós possamos perceber a existência dessa anomalia, o paciente deve fazer uma avaliação visual completa, especialmente se for voltada para a optometria, porque o optometrista consegue fazer essa avaliação desde a avaliação da saúde visual ou da saúde ocular até essas anomalias ou a força muscular que está ligada a esse problema dos olhos. Essas anomalias binoculares que não são perceptíveis, ou seja, que você não pode observar somente com a avaliação completa, ela vai desde anomalias em que o paciente de repente não consegue focar uma imagem próxima ou focar uma imagem distante. Às vezes a pessoa tem que realmente só usar o óculos ou a lente de contato, mas nem sempre os problemas que estão relacionados a essas anomalias musculares estão ligados à utilização do óculos. O óculos ele faria parte de uma pequena porção do tratamento, ou seja, a pessoa teria que usar o óculos, mas para exercitar a musculatura que está deficiente, existem exercícios específicos, e aí entra o que a gente chama de ortóptica e terapia visual, certo? Que é aplicado pelo optometrista ou pelo ortoptista, tá? Então, quando, por exemplo, se o seu filho, ou você mesmo, ou seu pai, ou sua irmã, apresenta sintomas parecidos com dores de cabeça, se perde na leitura, problemas para enfocar rapidamente a visão de longe, ou seja, quando você de repente está no computador e você olha rapidamente para longe e percebe que a imagem fica rapidamente borrada e depois melhora, isso é uma deficiência no foco. Deficiência no foco, que a gente chama de acomodação, ela é causada por uma deficiência muscular. Ingressa também no grupo das anomalias binoculares. Então, quando o paciente às vezes utiliza o óculos, não tem desvio ocular, mas ele utiliza o óculos e ainda sente esses sintomas, se perde na leitura, dores de cabeça, de repente o texto fica confuso rapidamente, ou seu filho, por exemplo, que não gosta de ler, leve-o para fazer uma avaliação completa visual, desde a avaliação muscular à avaliação refrativa, que é relacionada ao grau, para que se descubra se realmente o problema dele está ligado só à questão refrativa, ou seja, se ele tem realmente um problema só relacionado ao grau, ou se de repente ele tem uma anomalia binocular ou uma anomalia acomodativa, que entra nas funções musculares dos olhos. Aproveitando que a gente está falando das anomalias binoculares, eu vou falar um pouquinho sobre a ambliopia,
que ela também se enquadra na anomalia binocular. E a ambliopia é o conhecido olho preguiçoso. Talvez você tenha ouvido falar, ou talvez você tenha alguém na família que tem essa situação, ou até mesmo você. O que seria a ambliopia ou olho preguiçoso? É quando você, por exemplo, usa óculos e você fecha um dos olhos e observa que a visão desse olho, por exemplo, é nítida, mas a visão do outro olho não é nítida, como deveria ser igual ao outro, mesmo você utilizando óculos. Aí você foi no médico ou foi no optometrista, e o optometrista ou o médico disseram que você tem a saúde visual normal, que o seu olho é normal. Só que a ambliopia, ela causa uma deficiência a nível cortical, ou seja, no cérebro, a recepção dos neurônios cerebrais, elas não funcionam para aquele olho. Então é como se ela desligar, como se o cérebro desligasse aquele olho. Então, eu sou cego? Não, você não é cego. O cego realmente ele não consegue ver nada, ele não tem percepção praticamente nem de luz. O amblíope não, o paciente tem um olho preguiçoso, ele consegue ter uma percepção, só que a visão é muito ruim em relação ao outro olho que é muito bom. Lembra que eu falei que para que nós tenhamos a visão perfeita, nós temos que ter a melhor visão em cada olho, nos dois olhos juntos. Se de repente um tem uma visão mais ruim ou mais baixa, uma baixa acuidade visual, que não é explicado por nenhum motivo, a gente considera como ambliopia. E essa ambliopia, ela tem tratamento. Eu sou a professora Rebeca, optometrista, professora da Faculdade Rácio, vice-presidente da CROOSSE, no quadro Consultando o Especialista, falando hoje sobre anomalias binoculares. Muito obrigada e uma boa tarde.